tem problema não, Eduardo. Você envia hoje. Você pode enviar ainda. E aí temos o seguinte, ó. Sabendo que AB tem 8 centímetros, BE tem 3 centímetros, EC tem 12 centímetros, determine a medida de AC. Bom, então vamos aqui, como é que nós vamos resolver? Então ele diz assim, ó, AB você tem 8 centímetros, ele já está determinado aí no próprio desenho. BE você tem 3 centímetros. De B até E você tem 3 centímetros. Aí é só você lembrar do seguinte, ó, a regrinha, todo segmento tangente a uma circunferência. Bom dia, Rose. Segmento tangente a uma circunferência, um ponto externo que saem dois segmentos tangentes a uma circunferência, eles formam segmentos que são congruentes. Então, se de B até E mede 3 centímetros, é porque aqui também mede 3 centímetros. Até esse ponto aqui, ó, para não dizer que é todo. Ele todo, nós já sabemos que mede 8. Se eu já descobrir que aqui mede 3, cá em cima vai medir quanto? 5 centímetros, que é o que completa os 8 centímetros. É só ficar atento. Ah, eu não sei como descobrir isso. Nós falamos na última aula a respeito dessa regra. Olha só, repetindo a regrinha aqui, para não esquecer. Quando eu tenho um ponto externo e desse ponto eu tenho duas retas ou dois segmentos que são tangentes a uma circunferência, eles vão formar, ó, segmentos que são congruentes. Então, desse ponto, do ponto B até o ponto E, ele diz que mede 3 centímetros. Então, ele vai ter a mesma medida do ponto B até o ponto D. Então, do ponto B até D, eu já sei que mede 3 centímetros. Se de A até B mede 8, quer dizer que de A até D mede 5, é o que vai completar esses 8 centímetros. E aí, por consequência, eu já acabo descobrindo quanto é que mede de A até F. De A até F tem a mesma medida de A até D. Então, aqui mede quanto? 5 centímetros também. Pronto. E aí, continuando. De E até C mede 12 centímetros. Então, ele diz aqui, olha, daqui para o total mede 12. Então, desse ponto, se desse ponto C até o ponto E mede 12, significa que de C até F também mede quanto? 12 centímetros. E a pergunta da questão é, quanto é que mede o segmento AC? O segmento AC é o segmento que mede x. É o comprimento total. E o comprimento total é simplesmente o quê? A soma dessas duas medidas que eu acabei de encontrar. Olha só, sem precisar muito trabalho, ó. AC mede 5 mais 12, 17 centímetros. Questão 23. Temos aqui o seguinte. Na imagem a seguir, um pentágono ABCDE está circunscrito a uma circunferência de centro O. Então, você tem aqui uma circunferência. Você tem um pentágono que está circunscrito a essa circunferência. É um pentágono A, B, C, D, E. E aí você tem os pontos de tangência, não é isso? Não esquecendo, ó, os pontos de tangência são esses aqui. Então, os pontos de tangência são os pontos PQR, M e N. Vamos lá, então. Os pontos M, N, P e Q são pontos de tangência. Se P é BP, cadê? BP é igual a 4 centímetros, vou até buscar outra cor aqui. Se BP é igual a 4 centímetros, determine a medida do perímetro desse pentágono. E aí? Gente, ele é um pentágono regular. Ok?
Se ele é um pentágono regular, significa que esse BP ele é ponto médio. Quanto é que vai medir de P até C? 4 também, correto. 4 centímetros também, muito bem. Pronto, então significa que você tem um lado BC que mede quanto? 8 centímetros, não é isso? Muito bem. Se ele é um polígono regular, o que é que vai acontecer para encontrar o perímetro? O perímetro vai ser o quê? A medida do lado vezes o número de lados que esse polígono tem. Ou seja, é só eu somar 8 mais 8 mais 8 mais 8, ou vou fazer simplesmente 8 vezes 5. Que vai dar quanto? Correto. Acabou. Então essa questão é bem simples. Dá o print aí nessa tela. Vamos lá. Questão de número 24. Questão de número 24, temos aqui o seguinte. Na imagem a seguir, temos um triângulo equilátero. Já está vendo aí que ele já está falando que é equilátero. Então, ele é um polígono regular. Então, deixa eu colocar aqui. Eu tenho um triângulo equilátero. Bom, um triângulo equilátero circunscrito a uma circunferência de segmento BS. E o segmento BS mede 5 centímetros. Deixa eu colocar aqui todas as letras. A, B, C. Eu tenho S. Eu tenho T. Eu tenho R. Continuar. E ele diz que de B até S, então temos aqui, ó, de B até S, medindo 5 centímetros. Vamos ver as perguntas que ele faz aqui. Letra A. Podemos afirmar que RS e T são pontos de tangência? Sim, não é isso? O que é um ponto de tangência? É o ponto onde a reta toca uma única vez na circunferência, não é isso? Esse é o ponto de tangência. Então a resposta é sim. Pois a reta, vou botar o lado do polígono. E se vocês repararem, o que mais dá ainda a ideia de que ele é um ponto de tangência é por conta desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo reto. Toda reta tangente, ela forma um ângulo de 90 graus com um raio, formando, vou botar aqui, ó, ângulo reto com seus lados.
Letra, letra C, ó, letra B. Letra B temos o seguinte. Os triângulos AOT, vamos identificar aqui ele. Triângulo A, o O está aqui no centro. AOT, não é isso? E AOR são congruentes? Também sim. Alguém pode me dizer qual é o caso de congruência aí? Ó, vou dar ideia. Isso aqui é o quê? O lado em comum. Aqui é o quê? O ângulo em comum, é isso? E aqui é o quê? O lado. Então, ó, pelo caso de congruência, Eduardo. Aí você não quer que eu volte ao assunto lá bem antigo, né? Qual é o caso de congruência? Por que que eu sei que eles são congruentes? Ó, ele quer esses dois triângulos aqui, ó. Esse triângulo e esse triângulo. Eles são congruentes? Sim. Como é que eu vou usar, como é que eu vou comprovar que ele é congruente dizendo qual é o caso de congruência dele? Então, pelo caso, lado, ângulo, lado. Tem que ficar atento a isso. Não tem como voltar ao assunto antigo. Letra C. Que tipo de simetria? Ah, outra aí, ó, outro assunto antigo também que a gente deu. Simetria. Lembra de simetria? Simetria de reflexão, simetria por rotação, por translação. A gente tem que ver quais são os casos. Então, que tipo de simetria existe entre os triângulos AOC? Vamos identificar ele aqui. Deixa eu botar aqui de outra cor. Vamos lá. O triângulo, quais são eles? AOC. Deixa eu identificar aqui. Esse aqui é o AOC, ó. O triângulo AOC. Depois o triângulo BOA. Tá aqui o triângulo BOA. Outro aqui. E por fim o triângulo COB. O que é que está acontecendo com esse triângulo? Ele está fazendo o quê? Ele está rotacionando. É como se ele estivesse mudando de lado. Vai deslocando ele aí nesse sentido. Você vai ver que ele é como se ele estivesse saindo desta posição, depois mudando para essa, ok? Depois seguindo para essa. Então ele está fazendo uma rotação. Então, qual é, nesse caso aqui, o tipo de simetria? Por rotação. Aí não precisa colocar quantos graus, não. Ok? E qual é o perímetro desse triângulo? Esse é fácil. Se nós já vimos que aqui mede 5 centímetros, é porque aqui também mede o quê? 5. Porque ele é o quê? Um triângulo que equilátero, não é isso? Oi? Isso mesmo. Então, ó, mede 5, mede 5. Então, 5, 10. Então, você tem 10, 20, 30. Então, letra D, 30 centímetros. Letra E. Que ponto notável o ponto O representa? Falei há pouco. E aí o triângulo equilátero é o único que a bissetriz, a altura e a mediana,
elas vão todas se coincidir e todos eles vão determinar todos os mesmos pontos notáveis no mesmo lugar. Quais são os pontos notáveis que existem? Eu falei na questão anterior do incentro. Quais são os outros dois que faltam? Vamos ver quem é que vai lembrar aí. Meio ponto para quem lembrar aí. Dos outros pontos notáveis. Todo mundo correndo aí o livro. Quais são os pontos notáveis? Quais são os pontos notáveis? Quais são os pontos notáveis que O vai ser determinado por esse ponto que é o centro da circunferência, por esse ponto O? Quais são os pontos notáveis? Vou botar a letra E aqui. Circuncentro nós não estudamos, mas vamos lá. Então, olha só. Os pontos seriam o incentro, que é o encontro das três bissetrizes. O ortocentro, que é o encontro das alturas. Por que eu sei que é o encontro das alturas? Porque essa bissetriz que foi determinado também é a altura, ó, que a gente vê pela aqui, ó, por aqui. Então, esse ponto O, além de ser centro, é o incentro da circunferência inscrita. Ele vai ser ortocentro, porque esse comprimento aqui é a altura, ok? E ele vai ser o baricentro, porque esse comprimento que sai de C também até o ponto R é uma mediana. Oi, fala. Ele é ortocentro, ó, porque ele é determinado pela altura, ó. Esse segmento que vai de C até R, ou o segmento que sai de A até o S, ó, forma um ângulo de 90 graus com o lado. Então, por isso ele é ortocentro. Ortocentro é o ponto de encontro das três alturas. Ele é incentro porque esse segmento também ele é bissetriz. Então, CR, ele é bissetriz. Quem mais é bissetriz? Ó, BT também é bissetriz. E AS também é bissetriz. E ele é mediana porque CR, AS e BT determinam o ponto médio, ou seja, divide o segmento AB em dois segmentos iguais que medem 5 centímetros cada um, tá vendo? Divide o segmento AC, todos os dois em dois segmentos iguais, também que medem 5 centímetros cada um. Então, ele é incentro, ortocentro e baricentro. Ok? Ele determina essas três aí. Quem foi que falou? Foi Yane? Oi? Francine? Hum, tudo bem, Francine. Vou anotar aqui. Não pode desperdiçar nada do que a gente já deu. Tudo aí é motivo de conteúdo. Dá o print aí na tela que a gente vai continuar. Então vamos para a última questão. A letra B da questão 26. Saindo, viu? Tá aqui. Conseguiram fazer essa questão?
Vamos lá então? Ninguém falou nada. Então nós temos que x, é isso? Mais 24 mais x é igual a x mais 8 mais 2x mais 4. Então a gente vai fazer dessa forma daqui. Então podemos começar assim, ó. 2x mais 4 mais x mais 8 vai ser igual a x. Então, ó, esse lado de cá e mais esse lado de cá vai ser igual a este mais este. Ok? É isso que eu estou fazendo. Então, x mais 24. Então, nós temos aqui 3x mais 12 vai ser igual a 2x mais 24. Então, organizando aqui minha equação, vai ser igual a 24 menos 12. Então, x vai ser igual a 12. Ele quer o quê? O valor de x. Pronto, determinamos o valor de x é 12. E agora precisamos determinar o perímetro. O perímetro é a soma de todas as medidas. Então, deixa eu apagar aqui. Então, a gente vai determinar aqui todas as medidas agora dessa questão. Se o valor de x é 12, aqui é 2 vezes 12, cá em cima, ó. 2 vezes 12 mais 4. Então, dá 24 mais 4 dá quanto? 28. Então, aqui tem 28 centímetros. Aqui é somente x, então aqui tem 12 centímetros. Aqui tem 12 mais 8, que dá 20 centímetros. Ok? Aqui tem 12 mais 24, que dá o quê? 36 centímetros. Pronto, agora eu posso calcular o perímetro. Então, o perímetro vai ser 12 mais 28 mais 36 mais 20. Não tem problema não, é uma equação. A equação é a igualdade. Então, você tem aqui 12 mais 28 dá 40. 40 mais 20 dá 60. 60 mais 36 dá 96. Então, 96 centímetros é o perímetro dessa figura. Tá aí. Na aula passada, vocês viram o cálculo da área do retângulo, do quadrado, do paralelogramo, do trapézio, não foi isso? E do losango. Cada um deles você tinha uma fórmula matemática. Se eu não me engano, resolvemos a questão 1 totalmente. A questão 2, resolvemos toda? Não lembro. Resolvemos. A questão de número 3. Não. Vamos lá, nem 3 nem 4. Então vamos então aqui. Um quadrado cujo lado mede 10 centímetros é equivalente a um retângulo cuja base mede 8 centímetros. Gente, quando ele falar a palavra equivalente, a palavra equivalente significa igual. Significa que tem mesma medida. Então, calcule a altura desse retângulo. Então, um quadrado cujo lado mede 10 centímetros, então se o lado dele mede 10 centímetros, preste atenção no seguinte. Então, quer dizer que a altura também mede 10. Pronto. Qual é o perímetro desse quadrado? 40, não é isso? Bom, agora ele está dizendo assim, ó, ele é equivalente a um retângulo. Então, quer dizer que é igual, tá vendo? Que é igual a um retângulo cuja base mede 8. E a altura desse retângulo é que eu não sei, então vou colocar x. Então, ó, vou colocar aqui 8 e aqui eu sei que é x, porque eu sei que os lados opostos de todo o retângulo têm a mesma medida. O que é que vai acontecer aqui nessa questão? Qual é o perímetro, então,
desse retângulo. E aí, qual é o perímetro? Tá fácil, gente. Perímetro é x mais 8 mais 8. Dá quanto isso aí? X mais 8 mais 8 dá quanto? Eu quero saber o total. X mais 8 dá quanto? X mais 8 mais 8. Dá quanto no total? Qual é o perímetro? Vocês já esqueceram como é que faz a adição de monômios? Não pode esquecer não, viu? X mais x, gente, dá 2x. E 8 mais 8, 16. Olha o perímetro aí. Você pode somar termos que não são semelhantes? Não. Então fica aí. Se ele está dizendo que esses daí são equivalentes, ok? Então, nesse caso daqui eu vou botar... Não é 2x igual a 16, Eduardo. Olha só, são equivalentes. Ó, 2x mais 16 é igual a 40. Ele está dizendo que o quadrado é equivalente ao retângulo. Quer dizer que o perímetro daqui é igual ao perímetro de cá. Foi isso que eu fiz. Ó. Então, o perímetro do retângulo é igual ao perímetro do quadrado. Então, toda vez que a palavra equivalente aparecer, e isso não é novidade para vocês, que vocês já ouvem essa palavra há muito tempo comigo, equivalência quer dizer que há uma igualdade entre essas duas figuras. Igualdade onde, nesse caso daqui, igualdade no perímetro. Então vamos lá. É só resolver agora a equação. 2x vai ser igual a 40 menos 16. 2x vai ser igual a quanto aqui? 24. Pronto, então x vai ser igual a 24 dividido por 2. X vai ser igual a... Pronto. Observe aí se não vai dar 40. Se o perímetro daqui dá 40 do quadrado, aqui também vai ter que dar 40. Então, 12 mais 12 dá 24, 8 mais 8, 16, 16 mais 24 dá 40. Tá aí. Correto. Questão resolvida. Bora lá. Questão de número 4. Vou apagar aqui essa tela. Posso? Dá o print aí nela. Para fazer a questão 4. Vamos lá. Questão de número 4. Quantos ladrilhos quadrados com 25 centímetros de lado são necessários para revestir o piso de uma sala retangular que tem 4 metros de comprimento por 3 de largura? Então, olha só. Eu tenho duas unidades de medidas aí diferentes. Centímetros e o centímetro que está determinando a medida do lado do quadrado. E o comprimento e a largura do retângulo estão em metros. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, 4 metros são quantos centímetros? Quatrocentos. Isso. 400 centímetros. E 3 metros são 300 centímetros. A ideia dessa questão é saber quantas vezes cabe, os ladrilhos que são quadrados dentro de uma área retangular que tem essas medidas. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos calcular a área do quadrado. Como é que calcula? A medida do lado elevado ao quadrado. 25 elevado ao quadrado. Então, a área do quadrado vai ser igual a
25 vezes 25 dá 625 centímetros quadrados. Agora a gente vai calcular a área do retângulo. A área do retângulo vai ser o quê? Base vezes altura. Então vai ser 400 vezes 300. Então a área do retângulo vai ser igual a 4 vezes 3, 12. E eu adiciono os 4 zeros aqui, ó. Centímetros quadrados. Por isso que eu tive que converter a medida que estava em metros, ou eu poderia ter também feito a conversão do que está em centímetros em metros. Okay? Ou, nesse caso, eu peguei o que estava em metros e transformei em centímetros. O que é que eu vou fazer aqui agora? A ideia é, quantos ladrilhos quadrados de lado são necessários para revestir? Ele está perguntando quantas vezes cabe. Essa ideia de quantas vezes cabe é uma divisão. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar 120.000 e dividir por 625. Faz aí essa divisão para mim, por favor. Deu horário? Só falta esse, Lu. Dá quanto, gente? Bota logo aqui. Vocês estão demorando. 192 ladrilhos. Isso. Pronto, Lu. Terminamos.